Meus irmãos, eu confesso que dessa vez eu errei e errei feio. Num dos últimos vídeos que eu falei sobre o ancião Ricardo Pavanelli, eu arrisquei um palpite sobre o futuro desse ex-ancião, né? E sinceramente eu não esperava por essa reviravolta. Eu disse no vídeo que ele não iria para outra denominação e que talvez ele formasse o seu próprio ministério. Mas o que aconteceu deixou praticamente toda a Irmandade da CCB em choque. E vocês sabem por quê? Porque a decisão que ele tomou foi uma decisão inesperada por muitos. Foi simplesmente um afastamento discreto, foi um movimento que ninguém viu chegando, mas ele já havia arquitetado tudo. Agora imagine só o que significa um ancião desse calibre, genro do presidente do Conselho de Anciãos da Congregação Cristã no Brasil a nível mundo, simplesmente virar as costas para a CCB e seguir outro caminho. Isso aqui não é um simples caso isolado, isso é um abalo sísmico, é um terremoto dentro da estrutura da congregação cristã no Brasil. E agora a grande pergunta que fica no ar: o que está por trás dessa escolha? O que fez ele tomar essa decisão tão drástica? Será que ele sabe de algo que a Irmandade ainda não sabe? Meus queridos irmãos e irmãs, essa história está longe de se acabar e eu preciso comentar com vocês esse assunto e falar tudo o que está acontecendo. Então, por favor, fica aí, porque o assunto é pesado, é importante, é polêmico, mas precisa ser discutido. Tá? Fica comigo até o final, porque eu volto logo após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como sempre, já chega deixando aquele like, porque, meu irmão e minha irmã, isso aqui não é brincadeira, tá? O like faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante, é importante, ou seja, ajuda a espalhar o meu conteúdo para mais pessoas, tá? Então, já mete o dedo nesse like aí, porque é rápido, é fácil e não te custa nada e faz toda a diferença. E claro, se é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se, não perca tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todos os avisos de novos vídeos aí no teu celular, porque o conteúdo aqui é feito com muito carinho para você quase todos os dias. Agora, se você está aí lutando contra a balança, tentando emagrecer, testando de tudo, dieta, academia, pedalada, crossfit e nada funciona, presta atenção. Você já fez de tudo, né? E nada aconteceu, calma, porque a solução pode estar mais perto do que você imagina. O Nutrim, ele pode ser o seu grande aliado nessa batalha contra a balança, contra o peso, porque ele é 100% natural, é formulado e composto com ervas potentes que ajudam a acelerar o teu metabolismo. Eu sou prova viva que esse produto funciona, eu perdi 12 quilos em 30 dias com ele e posso garantir para vocês que esses produtos aqui funcionam de verdade. Então já fica comigo até o final desse vídeo para você saber como adquirir e garantir o seu Nutrim e dar o primeiro passo para voltar ao teu peso ideal e recuperar a tua autoestima. O irmão Ricardo Pavanelli, ele não suportou a casinha que armaram para ele, né? E não deu outra. O cerco foi se fechando e a armadilha foi bem montada e no final das contas o irmão Ricardo Pavanelli não aguentou a pressão. E vamos ser bem sinceros aqui, já estava tudo esquematizado para derrubá-lo. Pegaram prints de stories dele, da esposa. Os anciãos de Osasco fizeram um dossiê detalhado, como se estivessem desmascarando uma criminalidade, quando na verdade tudo não passava, né, de uma caçada ministerial digna dos tribunais medievais. E o pior, nada do que ele postou nas redes sociais feria a doutrina da CCB. Mas a questão nunca foi essa. O problema real disso era que certos anciãos de Osasco já estavam de olho nele há tempos, querendo dar um jeito de afastá-lo. Afinal, um ancião que lê, que estuda a Bíblia, que prega com embasamento bíblico, que desafia a mesmice, sempre incomoda. O ministério não quer homens com discernimento no púlpito, querem apenas repetidores de chavões, bonecos que falem só o que convém para o ministério. E aí vem o julgamento, né? Já estava tudo armado, né? Com uma reunião marcada para a sua execução ministerial. E ele simplesmente antecipou o que já estava previsto e jogou a toalha antes da humilhação pública, né? Renunciou o ministério e saiu antes que realizassem o espetáculo que eles tanto queriam. Mas agora fica a grande questão no ar. Essa perseguição foi mesmo só por conta de um livro devocional? Ou tem algo ainda maior por trás de tudo isso? E olha só a reviravolta. Eu até mandei uma mensagem para o irmão Ricardo Pavanelli e, para ser bem sincero,
O irmão Ricardo, ele é uma pessoa extremamente gentil, educada, humilde e recíproca. Me respondeu com todo o amor e carinho, sem estrelismo, sem arrogância, algo raro de se ver por aí. Mas o que realmente me pegou de surpresa foi essa nova direção, essa decisão que ele tomou. Eu sinceramente nunca imaginei que ele fosse parar em outra denominação. Eu até arrisquei um palpite aqui no canal, né, num vídeo, eu disse que ele provavelmente abriria um ministério próprio para ele. Afinal, é raríssimo alguém sair da CCB e simplesmente se alocar e se encaixar em outra igreja, em outra denominação. E ainda mais em uma denominação de linha reformada. Só que, meus amigos e amigas, essa semana veio a bomba. O pastor presbiteriano Arival Dias Casimiro, um nome gigante e forte dentro da tradição presbiteriana reformada, postou uma foto com o irmão Ricardo e soltou a legenda: acolhendo o irmão Ricardo Albuquerque na igreja presbiteriana de Pinheiros. Ou seja, ele não só saiu da CCB, como foi para justamente o berço do calvinismo brasileiro, né? Porque essa igreja não é uma qualquer igreja, é a igreja presbiteriana de Pinheiros, aonde preside e atende o famoso pastor Hernandes Dias Lopes, né? Um dos poucos calvinistas que eu respeito, porque ele não tem esse espírito de pitbull raivoso igual a muitos dessa linha teológica. Então o irmão Ricardo Pavanelli resolveu ir para a igreja presbiteriana, e eu confesso que isso me deixou intrigado, porque, vamos combinar, esse não é um caminho natural para quem foi ancião da CCB. E mais, ele era um homem usado por Deus dentro da congregação cristã. Ele tinha o dom da revelação na sua boca. Eu conheço relatos e histórias reais de pessoas que testemunharam que viram Deus falar diretamente através da pregação do irmão Ricardo. Como no caso de alguém que estava buscando uma resposta sobre uma enfermidade na família, e no meio da pregação da palavra, o irmão Ricardo Pavanelli declarou que aquela pessoa seria curada, e o tempo passou e a cura aconteceu. E não para por aí, ele era batizado com o Espírito Santo, com evidência de novas línguas, manifestava os dons espirituais, sinais apostólicos, tudo aquilo que dentro da CCB era reconhecido como o poder de Deus. Mas aí vem uma grande questão: o que vai acontecer agora com ele, já que ele está numa denominação que rejeita tudo isso? Porque, goste ou não, a igreja presbiteriana ela é cessacionista. Ela nega qualquer tipo de manifestações sobrenaturais e dons. E qualquer um que saia da CCB e vá para lá precisa, cedo ou mais tarde, desmentir e renegar tudo o que viveu. E essa é a parte, meus amigos, é o que mais me incomoda. Porque eu conheço muitos irmãos que saíram da CCB e foram para essas igrejas reformadas, batistas, presbiterianas. E sabe o que aconteceu depois de um tempo? Quando a gente questiona eles sobre os dons espirituais que eles tinham na CCB, sobre as línguas, sobre as profecias que saíam da boca deles, né, os cumprimentos, as obras que eles viam, eles respondem que era emoção humana, carne, sensacionalismo. Era algo momentâneo, ou seja, aquilo que um dia eles juravam que era Deus falando na boca deles, era Deus usando, de repente vira apenas um surto emocional. Mas espera aí, ou era Deus ou era uma enganação. Não dá para passar a vida inteira dizendo que foi usado por Deus e depois que muda de denominação, simplesmente diz que aquilo tudo era um exagero, era carne. Será que o irmão Ricardo Pavanelli seguirá o mesmo caminho que esses outros? Vai dizer que os dons que se manifestaram nele dentro da CCB eram enganos, emocionalismo? Se ele partir por esse lado, então todo o ministério dele dentro da congregação cristã no Brasil foi uma grande ilusão. E o mais curioso disso tudo é que as igrejas reformadas adoram dizer que a CCB é dura na doutrina, é controladora, é cheia de dogmas, é cheia de regras. Mas quando um irmão da CCB chega lá, eles tratam como se o cara tivesse que zerar a vida e esquecer tudo o que viveu na igreja, renegar tudo que experimentou espiritualmente na congregação. Ou seja, sai de um sistema que eles dizem controlador para entrar em outro que também impõe regras e limites para o mover de Deus. Porque não dá para negar que a igreja presbiteriana de Pinheiros está aproveitando a situação, mostrando que conseguiram acolher até ex-ancião da CCB. Mas será que isso vai durar? Será que daqui a algum tempo o irmão Ricardo ele vai renegar as manifestações espirituais que ele viveu dentro da CCB? Ou ele vai acabar dizendo que tudo aquilo não passava de um exagero, de emocionalismo e ilusão? Essa é uma grande pergunta que ainda nós não temos resposta. E olha só, mais uma vez o roteiro se repete novamente. Eu já falei
aqui no canal e vou repetir. Toda vez que alguém dentro da CCB começa com aquele discurso ensaiado de eu não conhecia o verdadeiro evangelho, pode contar que essa pessoa já está com um pé fora da igreja e outro pé dentro do presbiterianismo. É impressionante como uma pessoa passa anos congregando na CCB, vendo Deus operar, participando dos cultos, chorando nas orações, sendo usado na igreja e de repente, quando decide sair, descobre que tudo aquilo era religiosidade vazia, era carne. Ora, então me explica uma coisa. Se não conhecia Cristo, se não era convertido ou convertido, então o que estava fazendo esse tempo todo? Porque isso é um tapa na cara de todo mundo que viveu experiências reais dentro da congregação cristã no Brasil. Agora, no dossiê contra o irmão Ricardo Pavanelli, trouxeram um print da irmã Rosiane Bueno, que é filha do presidente da CCB, do Mão Salvador, onde ela diz que só se converteu há menos de um ano e que ela viveu uma fé superficial, que não conhecia Cristo, que não entendia o evangelho. Meus irmãos e irmãs, isso é surreal. Uma pessoa que foi criada na igreja, que sempre esteve envolvida nos cultos, que era conhecida por suas orações cheias de fervor, agora vem dizer que não conhecia Cristo? Isso significa então que todas as experiências espirituais que ela teve e que os outros testemunharam nela não passaram de teatro então? Porque se for assim, ou ela enganou a igreja esse tempo todo, ou agora ela está enganando a si mesma. Tem um print da querida irmã Rosiane Bueno, a filha do irmão Salvador, aonde ela diz o seguinte: não me envergonho de dizer que a minha conversão se deu há menos de um ano. Nasci na igreja, achava que servia a Deus, mas não conhecia Cristo e nem o evangelho. Vivia numa religiosidade extrema e não conhecia o amor de Cristo. Não enxergava o quão miserável sou e nunca tinha declarado que Cristo é o meu único, fiel e pessoal Salvador. Como é libertador falar de Cristo e viver com Cristo. E agora eu te pergunto, como pode alguém passar anos dentro da igreja, ser usada poderosamente nas mãos de Deus em oração, ser testemunha das manifestações de Deus, e depois simplesmente jogar tudo isso no lixo e dizer que nunca conheceu Cristo? Isso significa não apenas uma mudança de pensamento, é um desrespeito com tudo o que foi vivido. A cada momento onde o próprio Espírito Santo de Deus testificou a sua presença. Meus irmãos da CCB, não tem oração programada, não tem ninguém escalado para orar. A oração é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A oração pode sair tanto do lado dos irmãos quanto do lado das irmãs. E a irmã Rosiane, que é a filha do irmão Salvador, presidente da CCB, esposa do irmão Ricardo Pavanelli, ela era conhecida por suas orações. Pessoas que congregavam na igreja que o irmão Ricardo atendia me contaram que a irmã Rosiane era conhecida por suas orações. As orações que ela fazia na igreja estremecia a igreja. Eu conheço irmãos que me relataram que quando ela abria a boca, a glória de Deus descia na congregação. Agora essa querida irmã, ela aparece dizendo que vivia apenas uma religiosidade vazia, que não conhecia Cristo, que nunca conheceu o evangelho, que nunca foi convertida. Então me explica o que era aquilo que todos presenciavam naqueles momentos da oração, do testemunho. Foi um teatro, foi emoção, foi ilusão? Porque se for assim, ou ela enganou a congregação durante anos, ou agora ela está se enganando a si mesma, para se encaixar em uma nova narrativa. E a questão aqui não é defender a placa da igreja não, porque Deus, ele opera onde ele quiser. O que me revolta é ver esse discurso se espalhando como um padrão entre os que saem da CCB e vão para essas igrejas reformadas. Gente que teve experiências marcantes com Deus, que testemunhou milagres, que foi usados por Deus, agora precisam se curvar ao novo sistema teológico e religioso e rebaixar e desfazer de tudo aquilo que viveu dizendo que antes era apenas uma religiosidade vazia. Então, como explicam esses testemunhos como o Dalai Skeller, que viveu uma transformação completamente poderosa dentro da congregação cristã? Ela era um homem trans e voltou a ser mulher. Quem a salvou não foi a placa da igreja da congregação, mas o Deus que também opera dentro da CCB. E se Deus opera dentro da CCB, então dizer que nunca conheceu a Cristo enquanto esteve lá, é no mínimo uma tremenda incoerência. Agora, se alguém que nasceu e cresceu dentro da CCB, que tem um pai como presidente do Conselho de Anciãos da Igreja a nível Brasil e mundo,
que conviveu com milhares de irmãos e irmãs que tiveram as suas vidas transformadas e ainda assim vendo tudo isso diz que não conheceu a Cristo, então o problema não é a congregação cristã no Brasil, o problema está dentro dessa pessoa. Essa é a verdade que ninguém quer admitir. Agora, meus irmãos, né, o que eu desejo de verdade, de coração, para o irmão Ricardo Pavanelli e para sua esposa, que ele seja feliz, que sejam felizes, que continuem sendo uma luz aonde eles estiverem, tá? Eu até deixei isso bem claro para o irmão Ricardo na nossa troca de mensagens, que independente da escolha e da decisão dele, o importante é ele continuar pregando, sendo usado, né, na mão de Deus, que ele não se desvie do propósito. Agora, cá entre nós, tá? Eu não posso fingir que eu não vejo o óbvio. Ele saiu de uma igreja que Deus tem manifestado com os seus dons espirituais para entrar em um sistema engessado, frio, intelectualizado, que rejeita tudo o que ele vivia dentro da CCB. E aí vem o problema. Porque se ele realmente foi usado pelo Espírito Santo de Deus, se aquilo que ele pregava e experimentava e manifestava era genuíno, ele vai ter que apagar tudo isso, pisar na própria história e dizer que o que ele viveu foi exagero, ilusão, ou foi pura emoção. Essa é a parte complicada. Porque os calvinistas, eles gostam de rotular a CCB de seita fanática, de movimento sem embasamento bíblico. Mas eles, o que são? Um grupo onde a lógica humana vale mais do que a ação do Espírito Santo, onde tudo é tão sistematizado que as manifestações espirituais para eles são tratadas como misticismo. Tá? Eu não vou entrar aqui nesses méritos teológicos a respeito do calvinismo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo demais. Mas uma coisa é certa, se o irmão Ricardo Pavanelli um dia sentir saudade daquilo que vivia na CCB, da presença de Deus que ele sentia nos cultos, da glória de Deus que manifestava, nas orações que estremeciam a congregação, aí, meus amigos, vai ser um dilema muito grande para ele. Deus que ajude ele, que abençoe. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha de tudo isso? Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos. Deixe o seu like também, que é muito importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E olha só, no começo do vídeo eu falei do Nutrim, que eu quero reforçar aqui para vocês que querem perder peso de forma saudável e eficaz. Essa aqui é a sua chance, é um suplemento 100% natural à base de ervas, que pode te ajudar a perder até 15 quilos em 30 dias sem sofrimento. E eu sou prova disso, porque eu já eliminei com o Nutrim 12 quilos em 30 dias. Então aproveite essa oferta incrível e adquira o seu Nutrim e aproveite essa super promoção e ganhe esse descontaço de quase R$100 em cada frasco. O Nutrim tradicional de 230 por R$130 e o Nutrim Black, que é uma versão mais turbinada e mais forte, de 250 a R$150. Então é um descontaço para você aproveitar essa promoção e essa oportunidade. Entre em contato agora com o nosso irmão Rodrigo, no link abaixo aqui na descrição desse vídeo e também em um link no primeiro comentário fixado também aqui logo abaixo desse vídeo nos comentários. Então entre em contato com o Rodrigo, não perca essa oportunidade. E Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.